E vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. Jeremias 31. Tema do sermão dessa noite: Deus não é evangélico. Jeremias 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Amém. Bom, nós temos uma ideia de que Deus é sempre do nosso time. E eu queria meio que desconstruir um pouco essa ideia diante da leitura que nós fizemos e basicamente do assunto proposto em Jeremias capítulo 31. Porque em Jeremias capítulo 31, Jeremias capítulo 31 inicia, ou acontece a promessa da nova aliança. E nova aliança significa um renovo. Depois, com o tempo, quem tiver interesse nesse assunto, leia um capítulo muito curto da carta aos Hebreus, que é o capítulo 8. Os últimos versículos do capítulo 8, depois de citar Jeremias 31, o autor aos Hebreus diz que quando se refere à velha aliança, ou à antiga aliança, é porque ela estava perto de desaparecer. Nós, cristãos, temos uma ideia de que Deus joga no nosso time e de que Deus é evangélico. Só que Deus não é evangélico, Ele é Senhor de tudo e de todos. Embora pareça que Deus
o Deus que pregamos, seja uma espécie de divindade pertencente a nós, isso não é verdade. Isso não é verdade. Analisando o cenário evangélico, a gente percebe um fato. E qual é esse fato? Sequestraram Deus e o transformaram numa espécie de divindade personalizada. E percebemos isso quando milhares e até milhões de pessoas, em nome de Deus, proíbem coisas que Deus nunca proibiu, ou permitem coisas que Deus nunca permitiu. Quando milhares, quiçá milhões, permitem coisas que Deus não permitiu, ou proíbem coisas que Deus não proibiu, significa que essas pessoas se comportam como donas da fé, como donas da Bíblia, como donas de Deus. Obviamente, quando eu digo sequestraram Deus, eu estou falando, obviamente, de forma metafórica, não é verdade? E aí, em nome desse Deus sequestrado, esse sequestro, entre aspas, mais uma vez, de Deus, obviamente não é um fato real, mas se aplica bem à realidade que a gente encontra em nossa geração, onde vemos crentes dando ordens a Deus, exigindo direitos que alegam ter diante de Deus, no mundo espiritual se entendendo como pessoas mais graduadas do que outras. Basicamente, existem dois tipos de pessoas levando avante essas heresias destruidoras. O primeiro time é formado pela massa de gente que realmente acredita naquilo que estão pregando, porque aquilo que estão pregando é aquilo que pregaram para eles, e eles acreditaram nessa história. Eles cantam isso nas músicas, porque eles foram ensinados assim. Então você tem que determinar, você tem que exigir, você tem direitos espirituais, você tem, e se você fizer alguma coisa errada, você meio que dá uma legalidade, você perde crédito. É um esquema de débito e crédito espiritual que essas pessoas acham que tem diante de Deus. E aí isso fica notório nas orações, né? Se eu tenho crédito contigo e tal, não sei o quê. Então tem dois tipos de pessoas divulgando essa heresia destruidora. O primeiro tipo é formado pelas pessoas que aprenderam assim, são sinceros. Embora nós já falamos aqui uma vez, ou mais de uma vez, que sinceridade não é ingrediente de salvação. Sinceridade não salva ninguém. Uma pessoa sincera e enganada está sinceramente enganada. Uma pessoa sincera e perdida está sinceramente perdida e vai sinceramente para o inferno. Porque a sinceridade não salva ninguém. Então, o primeiro time é formado por pessoas sinceras, mas que foram enganadas e realmente acreditam naquilo. E o segundo, esse é nojento, porque ele é formado por bandidos engravatados, por verdadeiros lobos devoradores, que aprenderam a verdade, mas que desaprenderam no caminho, e que por má intenção entenderam que para manter o controle espiritual sobre as pessoas, dois ingredientes são imprescindíveis: a culpa e o medo. E com esses dois ingredientes eles manipulam qualquer pessoa. Com esses dois ingredientes e com uma interpretação tendenciosa, os lobos devoradores constroem impérios baseados nos dois ingredientes, que um é a culpa e outro é o medo. Depois do cativeiro babilônico, os religiosos mudaram o cerne da fé judaica. Já falamos isso, inclusive domingo passado, salvo engano. Desde o início, o centro da fé era ligado ao sacrifício. O layout das tribos em volta do tabernáculo era em volta do altar, porque o altar é onde se fazia o sacrifício,
e todo mundo é pecador, e todo mundo que é pecador, para se acertar com Deus, tinha de ir ao sacrifício. Mas, na verdade, veja, o pessoal que defende com unhas e dentes e com todas as forças a obrigatoriedade do dízimo, tem um argumento muito interessante, que é o seguinte: o dízimo é antes da lei. E é verdade, o dízimo antes da lei, o Abraão deu dízimo, não sei o que lá e tal. Só que tem outra coisa que é antes da lei, com muito mais força do que o dízimo: o sacrifício. O sacrifício. Eu sei disso porque ainda antes que o sacrifício fosse instituído por Moisés, lá em Êxodo, vemos todos os homens que se relacionaram com Deus antes indo ao sacrifício para se relacionar com Deus. Por exemplo, quando Noé sai da arca, ele sacrifica animais. Isso é Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quando Deus fala com Abrão, o Abrão faz vários sacrifícios. Isso é Gênesis capítulo 15, versículo 9. Eu estou citando trechos antes de Moisés, 500 anos antes de Moisés, para dizer que o sacrifício não é uma ideia da lei. Ao vencer a perseguição dos filisteus, o Isaac levanta um altar. Isso é Gênesis 26, verso 25. Ao se acertar com Labão, o Jacó faz sacrifício. Isso é Gênesis 31, 54. Aliás, o Adão, quando pecou, ele não oferece, mas não está exatamente explícito, mas fica implícito no texto um sacrifício de animal, porque em Gênesis 3, 21, a Bíblia diz que para cobrir a nudez de Adão, Deus faz isso com peles de animais. Se tem pele de animal, então o animal, algum animal foi sacrificado. Eu tenho para mim que pode ser um cordeiro, que tipifica Cristo, mas eu não tenho fichas para apostar nisso, já que o texto não diz o que é. Mas um animal foi sacrificado. O que eu estou dizendo é que diante dessa estrutura que envolve o início, os passos antes da antiga aliança, percebemos que o sacrifício era o centro do relacionamento com Deus. A relação com Deus passa por uma estrutura. E qual é essa estrutura? O altar de sacrifício. Então o sacrifício era o centro do antigo concerto. A antiga aliança, a forma como os homens se relacionavam com Deus. No que vai se tornar Israel, porque eu estou falando de lugares, de momentos e pessoas que são antes do próprio termo Israel. Eram os hebreus, eram os homens que se envolviam com Deus. Noé não era hebreu, o Adão não era judeu. Então, o relacionamento desses homens com Deus, antes da primeira aliança, passavam irrefutavelmente pelo sacrifício. Então, o Antigo Testamento tem um fulcro, o Antigo Testamento tem um cerne, o Antigo Testamento tem um núcleo duro. E qual é esse núcleo? É o altar de sacrifícios. Então, aí eu estava falando que isso é alterado no Novo Testamento, na época de Jesus, porque, como a gente estava falando, no período sem templo, quando Judá cai diante da Babilônia, isso é, Jeremias, isso é o Salmo 137, enfim, os profetas que profetizaram a queda de Jerusalém. Quando Jerusalém cai, Judá fica 70 anos cativo pelo mundo babilônico, pelo mundo da Caldeia, pelo mundo lá da Mesopotâmia. E nesse período, sem templo, já que o templo foi destruído, o templo acabou, na época do Nabucodonosor, destruiu o templo, e nesse período, sem templo, durante o cativeiro caldeu, os judeus criaram partidos. É por isso que no Novo Testamento tem fariseu, saduceu, essênio, zelote, não sei o que lá, e no Antigo Testamento não tem. Então, nesse período de 70 anos, é 70 anos de cativeiro, mas tem mais 300 até a chegada de Jesus. Então, nesses 400 anos, os judeus criaram partidos.
religiosos. E esses partidos mudaram o cerne da fé, que a partir de então deixa de ser o sacrifício e passa a ser a obediência às regras. E quando o cerne, o núcleo duro da fé, deixa de ser o sacrifício, porque quando é o sacrifício, quem você é? Eu sou um pecador, errei e vou ao sacrifício. Quando o núcleo deixa de ser o sacrifício e passa a ser a obediência, significa que você agora tem méritos. Porque se você obedece, então, bingo. Então ponto para você. E se é ponto para você, então agora você tem mérito diante de Deus. Você tem mérito. Então, quando Jesus chega no cenário e começa a pregar o Evangelho, ele está pregando o Evangelho diante de uma religião que não existia no Antigo Testamento, porque o núcleo é diferente. Essa religião para a qual Jesus prega contra é a religião do mérito, a religião da autoridade espiritual, a religião em que você conquista patentes, é a religião onde você é um merecedor do céu. Você não é qualquer um. E aí acontece que a morte de Jesus e a salvação pela graça não foi um acidente. E a graça é a bomba atômica que destrói e que desfaz o império da religiosidade baseada no mérito. A graça de Deus, ela destrói o império da religião baseada no mérito. Não esqueça isso. A graça de Deus põe fim à religião do mérito. E eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse assunto. Primeiro, a graça põe fim ao mérito pessoal. A graça põe fim ao mérito pessoal. Em Jeremias 31, na leitura básica do nosso texto de hoje, Deus promete uma nova aliança. Deus promete uma nova aliança. Eu disse para vocês, se você tivesse tempo, você poderia ler um texto curto. São 13 versículos só, de Hebreus. Quem lembra que capítulo era? Capítulo 8. E lá em Hebreus 8, eu falei que era para você ler em casa, mas eu vou ler aqui, vai. Lá em Hebreus capítulo 8, está dizendo assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono. Essa mensagem seria mais clara se você pegasse a pregação de domingo. Se não, pega lá no YouTube, que eu falo um pouco sobre isso. Como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois dizia ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança não tivesse defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E aí vai seguindo o texto, porque aí o próximo versículo fala: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. E ele vai citar novamente, até o final do versículo, o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Então, primeiro, a graça põe fim ao mérito pessoal. Em Jeremias 31, Deus promete uma nova aliança entre ele e os homens. E essa nova aliança não seria constituída nos mesmos moldes da aliança com Moisés. Dessa vez, a lei de Deus não estaria numa tábua de pedra, mas estaria dentro do coração das pessoas.
Ou seja, você vai sentir temor no seu coração para servir a esse Deus. Quando Jesus começa a pregar, ele se depara com uma religião institucionalizada, completamente divorciada das Escrituras. Os religiosos para quem Jesus Cristo prega, eles são aqueles que cultuam o mérito pessoal. Quando você vai às páginas do Novo Testamento, especialmente Mateus e Lucas, você observa como o mérito pessoal era praticamente cultuado. Então, quando Jesus começa seu ministério, ele se depara com uma religião institucionalizada que privilegia mérito pessoal. Por exemplo, eu não vou me lembrar agora, já preguei sobre isso, quando o centurião que tinha construído a sinagoga, tem um soldado que cai doente, ele manda os anciãos procurarem Jesus. Se vocês puderem, achar esse texto aí para mim. Ele manda os anciãos procurarem Jesus. Primeiro, centurião é um cargo militar, romano. Segundo, ancião é um cargo religioso, judaico. São instâncias diferentes. Certo? Por exemplo, eu sou pastor evangélico, sou um religioso. E sou um pastor. Tenho credencial de pastor, documento de pastor, consagração de pastor evangélico. Um general não manda em mim. Ele não manda em mim. No dia a dia. A menos que eu quebre uma regra. Então, quando você lê no texto, eu acho que é Lucas, eu não lembro. Lucas 7, obrigado. Quando você vê no texto de Lucas 7, qual é o versículo que fala que ele mandou os anciãos? Versículo 3, vamos embora para o texto. Lucas capítulo 7, versículo 3 diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos judeus. Ora, um centurião não envia ancião. Centurião não envia ancião. Se ele está enviando ancião judeu, tem um conflito de interesse aí. E veja o próximo texto. Os anciãos gostavam de Jesus, sim ou não? Não. Eles odiavam Jesus. Mas é um cara poderoso que está falando. O cara construiu a sinagoga. Então, eles vão até lá e dizem assim, alguns anciãos judeus pedindo que viesse curar seu servo. E esse, chegando até Jesus, com insistência eles suplicaram, dizendo: esse homem é digno que lhes façais isso, porque é amigo do nosso povo e ele edificou a sinagoga. Veja a cultura do mérito funcionando. Esse homem é digno. Versículo que é esse? 4. Esse homem é digno que faças isso. O cara é judeu? Não. O cara é batizado? Não. O cara é circuncidado? Não. Mas por que ele é chamado de digno? Ele é digno porque é o mérito, né, pessoal? Ele fez a sinagoga, ele construiu o lugar, ele é um cara importante da religião. E essa cultura do mérito pessoal que Jesus se depara é uma desgraça. Quando você participa de um ambiente onde o cara sobe no púlpito só porque ele é o prefeito, porque ele é o presidente, e ele discursa para os irmãos como se fosse um homem de Deus, é porque você está num esquema onde o mérito pessoal é que dá o tom. É que dá o tom. E quando Jesus começa a pregar, ele se depara com a religião que está completamente divorciada do texto bíblico e que é baseada em méritos pessoais. E aí o cara vai até Jesus e fala assim: ele é digno. Aí Jesus fala: ele é digno, por quê? Porque ele construiu a sinagoga e porque ele é amigo do nosso povo. Se ele gosta do que a gente gosta e se ele faz o que a gente precisa, é digno. Não interessa, cara, se ele é batizado, se ele só tem uma esposa, se ele não interessa. Ele é digno. Ele é digno porque ele é amigo do nosso povo. E aí o próprio chefe, lá, o próprio, como chama? Centurião, mandou amigos na sequência, só para a gente fechar essa ideia e voltar para o assunto. Ele manda amigos próprios dele, e os amigos dizem para ele:
para Jesus, quando Jesus estava chegando. Eu vou ter que ler o texto. A gente está em Lucas 7, não é? Porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E perto da casa, o centurião enviou amigos. Quem conhecia mais esse centurião? Os religiosos ou seus amigos? Os amigos. Ele enviou amigos dizendo: não, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno. A religião está dizendo que ele é digno. E ele está dizendo assim: não, eu não sou digno. E a religião está dizendo: não, você é digno, cara. Você faz sinagoga. Você faz sinagoga, você é digno. Se você é amigo do nosso povo, se você gosta do nosso hino, se você faz sentido para a nossa bandeira, então você é digno. Nós dignificamos, nós é quem decidimos quem é digno e quem não é. Então esse é o problema da religião com a qual Jesus se depara, onde o centro não é mais o sacrifício, mas o centro é o mérito pessoal. Então quando Jesus começa a pregar, ele se depara com essa religião. E os fariseus construíram uma fé baseada no mérito pessoal. Eles tiraram o sacrifício do centro e substituíram o centro, o núcleo duro da religião, por um tipo de bom comportamento. A partir daí, a salvação pode ser merecida. Se você apertar os botões certos, então você merece, você é um cara do céu. Por isso que lá em Lucas 18:10, Jesus diz assim, palavras de Jesus, Lucas 18:10, diz assim o texto, palavras de Jesus: 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e não sou ainda como esse publicano do meu lado. Eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Jesus na sequência vai dizer: esse homem desceu sem justificação, enquanto que o outro que batia no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, desceu justificado. Então essa era a compreensão da religião do tempo de Jesus. Quer ir para o céu? Tem que merecer, bicho. Você quer ir para o céu? Que bom, faça por merecer. Corre atrás. E é esse tipo de abordagem, é um tipo de abordagem extremamente eficiente, porque através dessa visão as pessoas meio que moralizam a graça. A graça é um esquema que você tem que merecer. Então você moraliza a graça, você cria um risco e diz assim: daqui para baixo não entra, daqui para cima entra. Só que isso não combina com graça. É como se a graça fosse para todos, ou melhor, é como se a graça fosse para todos, mas você tinha que fazer alguma coisa. Esse todos não era exatamente real. É tipo todos dos calvinistas, é todo, mas não é todos. E nessa abordagem, nesse viés, a graça ganha critérios. Então a graça de Deus tem critério. Qual é o critério? Então você tem que falar desse jeito, senão você não entra. Você tem que fazer tal coisa, senão você não entra. A graça, ela passa a ser merecida. A graça, ela passa a ser alcançada através do bom comportamento do pecador. Não é qualquer pecador. Você tem que tem pecadores e pecadores, você tem que merecer. Qual que você está? E o ministério de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, com 30 anos, o ministério de Jesus foi aquilo que eu falei agora há pouco, uma bomba atômica na teologia do mérito pessoal. Por quê? Bom, porque Jesus não dançou conforme essa música. Jesus nunca se misturou com essa banda do mérito pessoal. Jesus na Bíblia é descrito, eu me lembro do poema do Castro Alves, o Navios Negreiros, vale a pena ler, embora a abordagem não seja bem essa, mas ele começa dizendo assim: Senhor, Deus dos desgraçados. E esse é o Jesus da Bíblia, é o Deus dos desgraçados, porque o Jesus da Bíblia é o Deus da ralé, o Jesus da Bíblia é o Salvador dos miseráveis. O Jesus da Bíblia é o Senhor dos vagabundos. O Senhor da Bíblia é o Senhor dos pecadores.
Ele inicia o seu ministério e termina o seu ministério salvando pecadores. O que é que Jesus fez na cruz como seu último movimento? Salvou um bandido. Salvou um bandido. Até hoje, nos meios evangélicos, tem pessoas que são contra a capelania prisional. Você fala, não, Deus me livre, esse povo lá está lá pagando, tem que pagar. Eu acredito que tem que pagar para a sociedade, mas aquilo lá não paga diante de Deus. Aquelas pessoas precisam da graça, porque são desgraçados. E Jesus passa a maior parte do seu ministério, primeiro entre os pobres. Ele concentrou toda a força-tarefa dos seus discípulos para estar entre pecadores. E quando Jesus tinha a oportunidade de falar na sinagoga, que foram pouquíssimas vezes, ou no corredor externo do templo, a mensagem era sempre sobre graça. Podemos ter um corte, por exemplo, da primeira vez que Jesus falou numa sinagoga. Isso é Lucas capítulo 4, versículo 16. O Espírito do Senhor, versículo 18. Mas o 16, pode começar no 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado numa sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler. E a parte que foi lhe dada era do livro de Isaías. E abrindo o livro, se colocou, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está aí o meio no qual o ministério de Jesus iria se desenvolver. Entre aflitos, pobres, presos, oprimidos, cegos, coxos, mancos, entre a ralé. Então a graça de Deus extermina, explode com o mérito pessoal, porque a salvação não depende de você e nem de alguma coisa que você possa fazer. Porque Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. E não vem por obras, para que ninguém se glorie. Se a graça de Deus dependesse de obras, o céu seria um lugar mais chato do que já é a terra. Porque aqui é chato. Eu não sei se você já foi conversar com um crente que é chato, que se acha. Tem irmão que se acha. Cara, a gente é tudo desgraçado, salvo pela graça. Mas tem gente que se acha. Tem gente que a teologia pessoal dela é o seguinte: bom, se eu não fosse salvo, Deus, não sei o que Deus ia fazer. Porque eu sou um cara que Deus não teve Deus não tem recursos diante de mim. Ele só tem que me salvar. Quando chegou a minha vez, Deus falou: você, aí é brincadeira, né? Céu, meu amigo, você é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque eles acham que é um mérito. E se isso fosse fato, o céu ia ser um lugar muito chato, mano. Pensa que você no primeiro dia lá no céu, você ia chegar em alguém e dizer: opa, que beleza, hein? Quase que a gente nem chegamos, glória a Deus, maravilha. E você, como é que é a sua história? Não, querido, você não me conhece? Não, conheço não. Deus não teve outra escolha comigo. Porque eu nunca falhei. Eu nunca errei. Uma pessoa que nunca falha, nunca erra, nunca peca, essa pessoa não precisa de um salvador. Ela se salva. E uma pessoa que se salva, se acha. É isso que Jesus encontra quando ele vai falar com os fariseus. Pessoas que se acham. Então, primeiro, a graça põe fim ao mérito pessoal. A graça põe fim ao mérito pessoal. Por quê? Porque pela graça sois salvos. E isso não tem nada a ver com você. É um presente que Deus dá. E não vem por obras, para que ninguém bata no peito e diga: eu mereço. Eu mereço. Então o céu vai ser um lugar legal. Porque quando você chegar lá, você vai encontrar histórias macabras. De pessoas que vão dizer para você assim: cara,
Só Deus para me salvar. Depois da vida que eu tive, das coisas que eu falei, pensei, desejei, fiz, fui, sei lá, testemunhei. E Deus teve misericórdia da minha alma e me salvou. E louvado seja o seu nome. Segundo, a graça de Deus compromete o monopólio da religião. A graça de Deus põe fim ao monopólio da religião. Porque a religião, como sabemos, alterou o centro da fé. Nas páginas do Antigo Testamento, é o sacrifício. Mas quando você abre em Mateus, o centro da fé é a obediência às regras que eles mesmos criaram. Só é possível criar um monopólio através de regras humanas. E só é possível criar as regras através de manipulação. E só é possível haver manipulação. Para ter manipulação, eu preciso ter controle. Eu não posso manipular você se eu não te controlar. E eu só posso controlar você se eu tiver algo contra você. Se eu não tenho nada contra você, eu não te controlo. Se eu não te controlo, eu não te manipulo. E se eu não te manipulo, eu não construo um monopólio. Porque para haver essa manipulação, eu preciso desse controle. E para obter o controle, eles usavam duas matérias-primas das quais falamos na introdução. Quais eram? O medo e a culpa. Juntos, esses ingredientes, o medo e a culpa, rendeu aos fariseus um império da religião da época. Por que o catolicismo antes da reforma era quase que um império mundial? Porque o céu tem preço, né, querido? E é comigo que se acerta. Quer entrar no céu, custa. E tem que pagar para mim, paga para mim e vai para o céu. Então, juntos, o medo e a culpa renderam aos fariseus o império da religião da época. Por quê? Porque eles se tornaram os donos do céu. Quer ir para o céu? Quero. Tem que falar comigo. Tem que falar comigo. Tem que ler na minha cartilha. E a partir de então, proibir coisas que Deus não proíbe gerou o império religioso por causa da culpa e do medo. Por causa da culpa e do medo. Então, como que você está aqui ouvindo essa mensagem e você está com a blusa regata? Regata, que fala de manga? Está no inferno, bicho. Aí você fala assim, ué, mas não pode? Não. Quem decidiu isso? Quem decidiu isso? O nosso regimento. E esse regimento é baseado em quê? Na nossa reunião. Você quer pregar e você não está de gravata. Você quer pregar e você não está de saia. Você quer pregar e sua saia não está não sei quantos dedos acima do tornozelo. Abaixo, sei lá. Você quer pregar, mas você está de barba, bigode. Você está de brincadeira. Aí você fala assim, não pode? Não. E quem decidiu isso? Quem definiu essas regras? Aí tem toda uma... Como é que eu vou dizer? Uma montagem. Pega um versículo que não diz nada daquilo, e pega outro que dá a entender alguma coisa, não sei o que lá, bate no liquidificador, sai um regimento. Aí você diz assim, com esse regimento, a gente controla isso. A gente controla isso. Aí a primeira vez que o pastor Carlos veio aqui na igreja, eu estava de camiseta e tênis. Tipo agora. Aí ele falou, meu Deus, como que eu vou ouvir esse cara? O cara não está de paletó. E agora? Deus usa uma pessoa que não está de paletó? Então, e naquela época tinha paletó? Exigir coisas que Deus não exige gera um monopólio religioso graças à culpa e ao medo. Proibir coisas que Deus não proíbe gera um império religioso graças à culpa e ao medo. Em seu ministério, Jesus bateu de frente com os donos da religião. Se não, veja em Mateus capítulo 15. Vem comigo no texto. Mateus capítulo 15 diz assim. Espera aí, Mateus 15.
Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pausa. Eles estão bravos porque os discípulos estão transgredindo o quê? Estão transgredindo o quê? A tradição de quem? Aonde está escrita a tradição dos anciãos? Na Bíblia? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Eles decidiram uma tradição. Veja se vocês já ouviram falar disso em algum lugar. Umas pessoas se reuniram numa sala e decidiram. E decidiram algumas coisas. Que tal a gente estipular como regra e lei que tem que lavar a mão antes de comer? Os caras falaram: boa, muito boa essa regra. Porque é falta de higiene não lavar a mão. Olha, eu concordo que não lavar a mão, dependendo de onde você está vindo, é uma falta de higiene comer. Mas eu tenho aval bíblico para transformar isso num pecado? Não. Eu posso dizer assim: cara, você é porco. Mas eu não posso dizer assim: cara, você vai para o inferno. Você está entendendo ou não? E aí vieram os fariseus e perguntaram para Jesus: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam a mão para comer. Ele, porém, lhes respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Veja, um está acusando o outro. Os fariseus acusam Jesus e sua comitiva de transgressão. E Jesus acusa os fariseus de transgressão. Acontece que a transgressão é contra documentos diferentes, meu Deus do céu. Os fariseus estão acusando a comitiva de Jesus de transgredir a doutrina, os ensinos, lá, as regras, como fala, a tradição dos anciãos. Os caras sentaram numa sala, se reuniram e falaram: essa é a tradição. Beleza? Beleza. Assina aqui. Assina, lê a ata, lê, aprova, amém. Tá bom, agora é regra. E Jesus está acusando essas mesmas pessoas de transgressão. Só que o que Jesus está dizendo? Ele falou assim: cara, vocês estão se preocupando se os caras lavam ou não lavam a mão? E vocês que estão transgredindo o mandamento de Deus para dar lugar à tradição que vocês inventaram? E aí os caras falaram assim: ué, mas quando acontece isso? E Jesus diz assim: na lei do Corbã. Porque a lei do Corbã não é uma lei bíblica. O Corbã é uma lei, é uma regra do templo que os anciãos decidiram, que é o seguinte: você está trabalhando, você ganha 5 mil por mês. E sua mãe, sabe como é que é mãe? Vai ficando velho, vai ficando não sei o que lá, e mãe antes dá, depois pede. Aí você tem que ajudar. Aí, a lei do Corbã é a seguinte. Vocês estão rindo aí, né? A lei do Corbã é o seguinte: quando você designava uma quantidade e dizia assim, ó, essa quantia aqui, sei lá, vou pegar aqui, sei lá, vai, não importa. Essa quantia aqui é para o Senhor, não tinha volta. Você nem deu o dinheiro. Olha onde está a cabeça dos caras. A lei do Corbã é uma lei de ganância dos fariseus. Se você propor no seu coração que é do Senhor, você não pode fazer isso, você não pode usar aquele dinheiro. Se o seu filho ficar doente, dane-se. Vá pedir emprestado. Aquele 100 já foi. Aquele 100 você dedicou ao Senhor, mesmo estando na sua conta, mesmo na sua carteira, você não pode dar. Agora, aonde que a Bíblia diz isso? Lugar nenhum. Quem decidiu isso? Uns caras em volta de uma mesa falaram: isso aqui vai ser a lei do Corbã. Do corbanato, sei lá o nome. Beleza. E aí Jesus diz assim, ó: vocês que transgridem a lei de Deus para privilegiar o mandamento dos homens. E aí os fariseus, versículo 4, e Jesus diz assim, ó: porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. Honra. A palavra honra é honorário, não é honrar de falar: meu pai é maravilhoso, minha mãe, Deus no céu e minha mãe na fita. Não. Honrar é pagar, é ajudar, dentre outras coisas, falar bem, mas é manter. Honra, daí vem a palavra honorário. Pesquisa isso depois.
E aí ele fala assim: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe é punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, outra versão, é corbã, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais vai honrar o seu pai ou sua mãe. Assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Quer dizer, aí a sua mãe fala assim: eu preciso de dinheiro para comprar um remédio para pressão. Aí você fala assim: eu até tenho esse dinheiro, mas é corbã. Eu prometi a Deus, então eu não posso dar, porque eu vou dar lá na religião, porque o sacerdote falou. Então eu não posso, mãe, então eu não tenho dinheiro para te dar. E aí Jesus fala assim: então, vocês estão invalidando um mandamento de Deus para honrar doutrinas de homens. Então, eu estou em qual ponto? Meu Deus do céu. Cadê o segundo? A graça compromete o monopólio da religião. Então, quando Jesus bate de frente com os donos do monopólio da religião, ele traz essa verdade. E a partir de Cristo, você não tem mais que merecer o céu. Você é só um desgraçado que foi alcançado pela graça salvadora. E a partir de Cristo, a partir da graça, a graça compromete o monopólio da religião. Por quê? Porque na graça você não tem que. Não é porque você tem que ser salvo que você tem que ajudar. Não, você ajuda porque você é salvo. Não é para merecer o céu que você tem que fazer tal coisa. Não, você faz tal coisa porque Jesus já te salvou. Então a ordem é invertida. E correndo contra o relógio, né, para variar um pouquinho, vamos para o terceiro, porque aí eu termino aqui. A graça ultrapassa o limite das alianças antigas. A graça de Deus sepulta antigas alianças. Quando Jesus encontra-se com a mulher samaritana, ali está o marco para mim. Porque o judaísmo de então, ele tinha 4 pontos cardeais para a manifestação de Deus. Você quer falar com Deus, você quer se envolver com Deus, tem o dia certo, tem o lugar certo. Em terceiro lugar, tem o serviço certo. Em quarto lugar, a pessoa certa. O dia certo era o sábado. O lugar certo era o templo. O serviço certo era o holocausto. E a pessoa certa era o sacerdote. Sábado, templo, sacrifício, sacerdote. Sábado, templo, sacrifício, sacerdote. Quando Jesus foi falar com a mulher samaritana, não era sábado. E a gente sabe disso porque a mulher estava tirando água. E a gente também sabe disso porque naquele momento os discípulos estavam comprando comida. Então aquele dia não era sábado. Aquele lugar não era o templo de Jerusalém. E a gente sabe disso porque a pergunta da mulher foi justamente essa. Nós adoramos aqui e vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar. Qual é o lugar certo? Então eles não estavam no templo. Dia errado, lugar errado. Em terceiro lugar, essa mulher não estava diante de um sacerdote. Pelo menos da ordem de Arão, porque para ser sacerdote, como nós aprendemos domingo, tinha de ser alguém da família de Moisés. Para ser sacerdote, tinha de ser da ordem araônica. Para ser sacerdote, tinha de ser da casa de Levi, da tribo de Levi. E Jesus não é da tribo de Levi, Jesus pertence à tribo de Judá. E em quarto lugar, tinha que ter o serviço certo. Então vamos lá. Dia errado, não era sábado. Lugar errado, não é o templo de Jerusalém. Pessoa errada, não era um sacerdote. E serviço errado. Ali não estava acontecendo um sacrifício, um holocausto, um altar, um bicho o sangue sendo derramado na tampa do propiciatório no altar. Dia errado, lugar errado. Pessoa errada, serviço errado. Ou seja, quais eram as chances dessa mulher ter um encontro com Deus dentro da perspectiva
da fé e da religião proposta naquela aliança. Zero. Quer falar com Deus? Deus tem endereço, cara. É rua tal, número tal. Quando você quer falar com Deus na outra rua, não dá. Você quer falar com Deus em outra cidade, você está de brincadeira? Não dá. Se você estiver em outra cidade, mas no dia certo, com todos os apetrechos direitinho, você se vira para a cidade, no rumo daquela cidade, e Deus pode te ouvir. Isso é Crônicas. Lá no livro das Crônicas, se o meu povo cair e se virar para esse lugar e orar, eu posso ouvir, sarar a sua terra, não sei o que lá, perdoar o pecado. Lembra desse texto de Crônicas? Beleza. Essa mulher não está fazendo isso. Essa mulher é samaritana. Quer dizer, o sangue que corre dentro das veias daquela mulher é pagão. Essa mulher não tem chance com Deus, porque ela não pode entrar no templo. É mulher. E para completar, é divorciada 5 vezes. A graça de Deus é uma bomba atômica na lógica da religião humana. Então, em terceiro, que é o último, a graça ultrapassa o limite das alianças antigas. Por quê? Quando a mulher pergunta para Jesus qual é o lugar certo, Jesus falou assim, olha, o lugar certo é Jerusalém, né? Se a senhora está perguntando com a lógica da religião que vocês têm, vocês estão errados. Vocês são samaritanos, vocês estão errados. A salvação vem dos judeus, né, minha senhora? A salvação vem dos judeus, não dos samaritanos, né? Então, vocês estão errados. Os judeus estão certos. Mas tem uma boa notícia para te dar. Ah, é? E qual é a boa notícia? Vai mudar. Como vai mudar? É lá ou é aqui? O senhor está dizendo que é lá? É, mas vai mudar. Quando vai mudar? Agora. Vai mudar agora. E é isso que eu me apaixono em Jesus. Era sábado? Era um templo? Tinha sacrifício? Ele era um sacerdote da ordem de Arão? Não. E ele disse para aquela mulher separada várias vezes, é porque Deus é espírito, minha senhora. E um Deus que é vivo precisa de uma casa viva para morar, para habitar. E a hora vem, e já chegou, leia-se, a hora vem e começa agora, onde verdadeiros adoradores poderão adorar a Deus em espírito e em verdade. E sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Significa que para Deus qualquer dia agora serve. Não precisa ser sábado. Qualquer dia serve. Sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É que para Deus qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Pode ser no templo, pode ser no prédio, pode ser no banheiro, pode ser no trânsito, pode ser na cama, pode. Para Deus qualquer dia serve, para Deus qualquer lugar serve. Para Deus qualquer pessoa serve. Essa é a graça de Deus. A maravilha da graça é que Deus em Cristo está salvando qualquer um. Deus está buscando e salvando aquele que se havia perdido. Tentar moralizar a graça, subir o sarrafo, para você dizer, não, para você ser salvo tem que ter isso, tá. Para ser salvo tem que ser um pecador desgraçado. É um pecador desgraçado? É um sério candidato a receber Jesus Cristo como o único Salvador suficiente. Não importa o dia, não importa o endereço, não importa o lugar, não importa o que a pessoa está fazendo, quantas vezes ela casou, quantas camas ela deitou. Quando Jesus Cristo chega, a salvação chegou naquela pessoa. A graça ultrapassa o limite das alianças antigas. Não importa teu sangue, não importa se você é pagão, não importa como é que seus pais fizeram você. Quando Jesus Cristo chega, significa que a boa nova da salvação está batendo à sua porta. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.